No universo de O Senhor dos Anéis, Sauron é retratado como uma força quase invencível, especialmente porque ele possui um anel, que concede para ele um poder inimaginável. Então, como um simples humano, Isildur conseguiu derrotar uma entidade tão poderosa como ele na Primeira Era? Será que foi apenas um golpe de sorte de Isildur conseguir cortar a mão de Sauron e pegar o seu anel? Ou será que existe algo por trás disso que nós ainda não sabemos? É isso que nós vamos descobrir no vídeo de hoje. Nos primeiros minutos do filme O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, nós vemos Sauron no auge do seu poder durante a Batalha da Última Aliança. Ele estava tentando dominar toda a Terra-média, usando um anel para espalhar seu controle e devastar os exércitos dos elfos e dos homens. A cena mostra Sauron como uma força imensa e implacável, quase invencível. Mas, de repente, Isildur faz algo inesperado. Corta o dedo de Sauron, justamente o dedo em que estava um anel, e derrota ele de forma surpreendentemente fácil. Isso faz a gente pensar que deve ter sido muita sorte de Isildur cortar justamente o dedo que o anel estava, considerando o quanto Sauron era poderoso. Mas e se eu te disser que não é bem assim que acontece nos livros? Para começar, vamos entender que Sauron era um Maiar, um ser poderoso que servia Melkor, o primeiro Senhor do Escuro. Só que depois da derrota de Melkor, Sauron se escondeu e começou a planejar seu retorno ao poder. Seu objetivo era dominar toda a Terra-média, e para isso ele forjou um anel, um artefato de imenso poder que permitiria que ele conseguisse controlar todos os outros anéis que existiam, incluindo os seus portadores. Um anel para dominar a todos. No final da Segunda Era, Sauron estava no auge do seu poder, e ele estava em guerra contra os povos livres da Terra-média. Foi então que se formou a Última Aliança entre elfos e homens, lideradas por Gil-galad, o rei dos elfos, e Elendil, o alto rei dos homens de Númenor. Eles reuniram os seus exércitos e marcharam contra Sauron. A batalha final aconteceu nas encostas da Montanha da Perdição, onde a Última Aliança conseguiu cercar Sauron em sua fortaleza de Barad-dûr. E depois de uma longa e terrível batalha, Sauron saiu para enfrentar seus inimigos pessoalmente. Sauron, com o poder do anel, era uma força imensa. Ele matou muitos dos maiores guerreiros dos elfos e dos homens, incluindo Gil-galad e Elendil. Mas isso lhe custou muito, porque Elendil e Gil-galad conseguiram derrotar Sauron durante esse embate. E sim, isso custou a vida deles, mas eles conseguiram derrotar Sauron. Sauron, o inimigo dos povos livres da Terra-média, fora derrotado. Isildur de fato corta o anel do dedo de Sauron, mas a diferença é que ele faz isso com o corpo já morto de Sauron. Então não foi só um golpe de sorte de Isildur fazer isso, como nós vemos nos filmes. Só que a questão não é essa. A questão é que por mais que Elendil e Gil-galad eram poderosos e especiais, eles ainda eram um humano e um elfo que tinham conseguido derrubar um Maiar caído, empunhando seu anel de poder, o que tornava ele ainda mais poderoso. Parece meio ilógico isso acontecer, então vamos falar sobre isso.
No livro A Sociedade do Anel, Frodo faz uma pergunta bem parecida em uma conversa com Gandalf. Ele queria entender como, se Sauron sabia que o anel tinha sido encontrado e estava tão focado em recuperá-lo, como ele tinha perdido o anel para Isildur de forma tão rápida. E Gandalf explica que o anel tinha sido tomado dele. No fogo da Montanha da Perdição, tirado por Isildur da mão do próprio Sauron. Então ele conta a Frodo a mesma história que eu contei pra vocês sobre como Isildur corta o dedo de Sauron depois que ele já tinha sido morto, entre aspas. Gandalf também conta pra Frodo que depois disso, Sauron foi derrotado e seu espírito fugiu e se escondeu por muitos anos até reaparecer na Floresta das Trevas. Só que isso não explica como um elfo e um homem conseguiram derrotar um anjo caído tão poderoso como Sauron. Gandalf conta que Sauron foi derrotado em uma época em que homens e elfos estavam muito mais próximos e que os homens de Númenor ainda tinham ido ajudar. E Gandalf fala que agora, na Terceira Era, uma nova aliança forte desse jeito, entre homens e elfos, era quase impossível de acontecer de novo. Só que a resposta concreta sobre como um elfo e um homem conseguiram derrotar um ser angelical caído tão poderoso como Sauron está na carta número 211 do livro O Legendário. Na época em que Tolkien respondeu a essa pergunta, O Senhor dos Anéis ainda não tinha sido publicado. Tolkien explicou que durante a Segunda Era, Sauron incitou a maioria dos habitantes de Númenor a atacar as Terras Imortais. Então o rei Ar-Pharazôn acabou se deixando levar por essa ideia, e como resultado, Sauron sofreu uma grande derrota quando Eru Ilúvatar, o Criador em pessoa, interveio diretamente e destruiu o seu corpo, embora o seu espírito tenha sobrevivido. Então, quando Sauron enfrentou Gil-galad e Elendil na Batalha da Última Aliança, ele ainda estava longe de estar completamente recuperado desse golpe de Eru, por isso que ele foi derrotado. Tolkien disse que a resposta sobre a queda de Sauron e as suas implicações está na destruição de Númenor. A derrota de Sauron foi quase um milagre, uma intervenção direta de Eru Ilúvatar que mudou o curso do mundo. E mesmo como um espírito de ódio, Sauron estava enfraquecido e precisava de tempo para se recuperar e retornar ao controle sobre os seus seguidores. Isso explica porque ele foi derrotado por Isildur e os outros antes de estar totalmente restabelecido. Só que tem mais uma coisa. Já que o criador Eru Ilúvatar interviu diretamente e destruiu o corpo de Sauron, porque ele já não adiantou o trabalho e eliminou Sauron de uma vez por todas? Em uma outra carta, Tolkien explicou que na época havia uma grande divisão entre homens, elfos e anões, e que os eventos da Terceira Era foram planejados para tratar dessas divisões. A mesma lógica se aplica ao fato de que os magos não podiam enfrentar Sauron diretamente, e os Valar não vieram das Terras Imortais para acabar com ele, e sim para ajudar nos bastidores. Parece confuso, mas era o certo a se fazer. O anel acordou. Ele ouviu o chamado do mestre. Mas e você? Você sabia que Isildur só conseguiu pegar um anel porque ele cortou o dedo de Sauron que já estava morto? Ou você acha que tudo tinha acontecido igual aos filmes? Me conte aqui nos comentários. No mais, por hoje é isso. Não deixe de me falar o que você achou do vídeo de hoje. E por favor, não se esqueça de se inscrever para ajudar o meu canal a crescer e ative o sininho das notificações para ficar por dentro quando eu postar um vídeo novo por aqui. Até mais! Mas ele foi destruído. Sauron foi destruído.
O espírito de Sauron sobreviveu.